Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste momento. Iniciamos mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Eu os convido a sentarem-se confortavelmente. Respire tranquilamente. Relaxe todo o seu corpo. Feche os seus olhos. Vamos levar o nosso pensamento ao alto, nos conectando à espiritualidade amiga, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, ao Pai da vida, por podermos receber o tratamento que necessitamos, o amparo. E te pedimos, Senhor, perdoa os nossos defeitos, tão constantes em nossas vidas ainda. Auxilia-nos a maturidade espiritual, que seja cada vez mais constante dentro dos nossos corações. Alivia as nossas mentes, Senhor, e refrigera nossa alma. Permita, ó Pai, que neste momento consigamos entender e sentir o Teu amor em nós. Amolece os nossos corações endurecidos, abranda os nossos pensamentos deficientes e auxilia-nos a sermos seres em Tua direção. E assim agradecidos pelo amparo da espiritualidade amiga, vamos fazer as nossas vibrações de amor, vamos passar o nosso melhor adiante e a espiritualidade vai pegar essa estrutura de energias fluídicas geradas pelo nosso pensamento e vai conduzir, vai auxiliar quem precisa. E vamos envolvendo o nosso planeta com muito amor, com muita paz, com muita harmonia. Que essas vibrações intensas envolvam continentes, oceanos, países que se encontram em desarmonia, dirigentes que precisam amar mais. Vamos envolvendo a todos com essa intensa energia amorosa. Vibremos. Vibremos com muito amor e carinho pelo nosso país, o Brasil, coração do mundo. E vamos projetar essas luzes amorosas em toda a nossa população, em todos os dirigentes. Vibremos muito amor. Vibremos com muito amor e carinho por todos aqueles que estão vivenciando o exercício da doença, na sua família, os seus amigos, que o remédio de Jesus chegará a cada um deles. Vibremos com amor. Vibremos também com muito amor e carinho por aqueles que estão na espiritualidade, nossos entes queridos que terminaram a encarnação. Eles estão nas clínicas de Jesus, mas esse é um momento de visita e isso faz um bem grande para o espírito, ele ser lembrado. Vibremos com muito amor e carinho. Vibremos com muito amor pelos nossos lares e todos aqueles que lá deixamos, envolvendo-os com esses mesmos sentimentos amorosos, trazendo a paz para todo o ambiente. E assim, harmonizados, com o coração repleto de amor
vamos agradecer. Agradecer ao Pai da Vida pela oportunidade de aqui estarmos aprendendo um pouco mais. Agradecer ao Mestre Jesus por nos ter dado tantas lições, que possamos levá-las a cada lugar que nós formos, que ao sairmos daqui, levemos o nosso coração repleto de amor e que esse amor permaneça em nós e possamos abastecê-lo em nossas preces diárias. Que assim seja, graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Silêncio desse dia que amanhece, venho te rogar a paz, sabedoria e força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser prudente, paciente, compreensivo, manso. Enxergar além das aparências como tu nos vê, e assim só ver o bem em tudo e todos como tu vê. Senhor, que só de bênçãos se preenche a minha alma. Guarda minha língua das maldades que há neste mundo. Fecha meus ouvidos às calúnias, guarda-me de mim. Que eu possa expressar a alegria que atrai a todos. Que em tudo eu te atenda, não te ofenda, te revele em mim. Ó meu Senhor, me apacenta, me põe novamente de pé. Cura o mal que eu não quero, mas trago em minha alma. E o bem que eu já quero, proteja dos meus próprios traumas, meu Senhor. Me consola, me busca, me salva de mim. Eu confesso em prece, ovelha perdida. Pária que sou, abusei dos dons divinos da vida. Me apacenta, me põe novamente de pé. Cura o mal que eu não quero, mas trago em minha alma. E o bem que eu já quero, proteja dos meus próprios traumas, meu Senhor. Me consola, me busca, me salva de mim. Eu confesso em prece, ovelha perdida. Pária que sou, abusei dos dons divinos da vida. Ó meu Senhor. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Mediunidade é um assunto que sempre gera muitas dúvidas e nós recebemos com frequência e-mails e mensagens de espectadores com vários questionamentos sobre o tema. E para esclarecer algumas questões sobre este assunto, recebemos hoje a expositora espírita Celina Sobral. Seja bem-vinda, Celina. Prazer estar aqui com vocês. A mensagem que nós mais recebemos é a seguinte pergunta: como saber se sou médium? Pois é, não existe uma forma assim, alguma coisa marcada no físico ou mesmo no espiritual que diga, olha, aquela pessoa é médium. Não é assim. Mas a gente estudando Kardec e outros grandes nomes também do espiritismo, é dito que todos nós somos um pouco médiums.
talvez não todos ostensivos, né? Alguns não ostensivos. Mas o médium quer dizer medianeiro entre duas coisas. Então, entre o lado material e o lado espiritual. E todos nós temos contatos e somos influenciados pelos espíritos. Então, nós temos, vamos dizer, entre aspas, o dom maior ou menor de ter esse contato com a espiritualidade. E por que é comum alguns relatos de pessoas que dizem que quando eram crianças tinham uma mediunidade mais aflorada e depois que crescem desaparece? Então, a nossa encarnação é feita em etapas. E alguns autores dizem que até 7 anos se conclui a etapa da reencarnação. Outros, dependendo da evolução do espírito, vai um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, esse contato com a espiritualidade ainda bem maior na infância tem uma facilidade também maior com os espíritos, com os irmãos nossos que estão do outro lado. E muita coisa também depende do estudo, depende do investimento, do conhecer aquela situação que a gente quer. Quando se estuda a doutrina espírita, existe um período para começar também a se estudar a mediunidade. Então, você estudando a mediunidade, você tem um equilíbrio maior. E você tendo esse equilíbrio, você domina a tua mediunidade. Nós recebemos um e-mail da Ariane de Campinas, que ela quer saber por que ao procurar alguns centros espíritas para relatar o afloramento da sua mediunidade, ao invés de orientação, sempre indicam para ela se matricular em um curso de doutrina e aguardar em média 1 ano até que ela chegue no estudo do Livro dos Médiuns. E ela pergunta, até lá, o que eu faço? Pois é. Realmente é importante, que nem a gente falou, o estudo, e precisa mesmo, para você não deixar a tua mediunidade, né, te dominar ou dar uma psicofonia no meio, né, de um trabalho ou na rua. Não, precisa realmente ter o equilíbrio, se bem que acontece isso, né? Mas por que as casas espíritas geralmente indicam, não, vai lá e faz o estudo? Por causa dessa necessidade de saber o que vai fazer quando você vê uma entidade. E às vezes a gente vê tão material que não dá nem para saber se é encarnado ou desencarnado, né? Por isso que o Divaldo falava do negócio do espelho, quando ele entrava né, lá no trabalho dele, que ele tinha essa evidência como se fosse humano. Então, o que fazer? Prece, né? Pedir que a espiritualidade maior responsável pelo tratamento ou daquela entidade necessitada ou até não, que tome, né, as rédeas da situação para que a pessoa não fique durante o período de trabalho, o período da sua vida normal, o tempo todo em contato com a espiritualidade. Mas se for o caso de ficar, realmente se manter na prece e procurar não deixar dominar, porque no seu corpo você que manda. Então você tem que ter realmente esse controle. Por isso a importância do estudo. E eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem para várias pessoas que estão sentindo nesse momento a sua mediunidade se aflorar. Eu peço primeiro que elas confiem no alto, nos seus mentores, na espiritualidade superior, em Jesus, em Deus, obviamente. E que além de procurar o seu estudo, a leitura do Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Livro dos Espíritos e outros também, que façam o Evangelho no lar. Porque o estudo do Evangelho no lar, que a gente fala no lar, mas às vezes pode ser feito no hotel, se estiver viajando, pode ser feito, né, naquele horário, naquele dia programado com a espiritualidade, dentro até da sua mente, da sua condição, para que tenha realmente essa paz no coração, essa paz no espírito, e não tenha medo dos espíritos, não tenha medo da sua mediunidade, porque em tudo tem a misericórdia divina e nós nunca estamos sozinhos. Então, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda estão conosco também, e muito a nossa energia, a nossa vibração vai determinar o que a entidade que está influenciando vai poder atuar ou não, vai poder fazer ou não. Então, manter a mente e a energia elevada, o pensamento, se manter em prece e sempre confiar em Deus. Muito obrigada, Celina. Obrigada, eu. Qual será a profissão mais nobre? Quem será mais importante? O médico que salva vidas ou o motorista do coletivo que conduz centenas de passageiros todos os dias em segurança? Quem terá maiores méritos perante a divindade? O professor que ensina a criança as primeiras letras, descortinando-lhe o mundo encantado do alfabeto, ou o professor universitário que prepara os jovens para o mercado de trabalho, para a sociedade,
ensinando-lhes com a própria experiência. Analisando as tantas profissões que existem no mundo, conclui-se que nenhuma pode ser descartada. Ao menos, não enquanto vivemos a situação de planeta de provas e expiações. Se não, vejamos. O escritor utiliza dos seus recursos e escreve livros que renovam o pensamento do mundo. A sua é a possibilidade de encantar, de proporcionar viagens fantásticas pela imaginação, de utilizar a sabedoria, arte e beleza dentro da vida. Contudo, uma vassoura simples faz a alegria da limpeza, e sem limpeza, o poeta não consegue trabalhar. As máquinas agrícolas abrem sulcos profundos na terra, revolvendo-a e a preparam para o plantio. Logo mais, as linhas que ela traça no solo transbordarão de milho, arroz, batata, trigo, enchendo os celeiros e as mesas. O marceneiro trabalha com cuidado a madeira e lhe confere formas que cooperam na construção do lar. O pedreiro ergue muros, coloca alicerces para os edifícios grandiosos. Organiza o seu pensamento e os seus esforços e faz surgir obras fenomenais. Mas por mais belo que seja o edifício, os seus mármores, cristais, tapetes luxuosos não dispensarão a mão amiga da faxineira que lhes dará brilho. Os magistrados usam a pena e a justiça e sentenciam. Das suas sentenças dependem vidas, vidas que prosseguirão a ter alegrias ou se encherão de tristezas. Os políticos orientam e governam, elaboram leis e as votam, decidindo o que seja melhor para o povo. Entretanto, todos eles necessitam das mãos hábeis que conduzem as máquinas que lhes tecem as roupas e os defende do frio. Se os juízes se reúnem nas mesas de paz e justiça, os lavradores e agricultores são os que lhes ofertam os recursos para as refeições. Ninguém suponha que perante Deus, os grandes homens sejam somente aqueles que usam a autoridade intelectual. Que seria da humanidade se de repente não tivéssemos mais cozinheiros, recepcionistas, lavadeiras, arrumadeiras, babás? Que faríamos sem esta gama enorme de servidores da humanidade? Todos somos chamados a servir na obra do Senhor de maneira diferente. Cada trabalhador, em seu campo de ação, pode se considerar honrado pelo bem que possa produzir. Cada empregador ou empregado nos convençamos de que a maior homenagem que podemos prestar ao Criador é a correta execução do nosso dever onde estivermos. Do livro Pensamento e Vida, escrito pelo Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Neste livro, Emmanuel nos comenta sobre a questão da nossa saúde. O que é que nos adoece, né? Temos que pensar nisso, refletir isso durante a semana. Os nossos sentimentos. Por quê? Muitas vezes, sentimentos negativos, né? Vamos dar o exemplo como a raiva, o desespero, a mágoa, etc. e tal, porque são vários sentimentos. Criam no organismo a doença. Por quê? Porque anulam os recursos da nossa defesa interna, nosso sistema imunológico, né? Os sintomas mentais depressivos influenciam também as nossas células, adoecem as células. Outra coisa, má nutrição leva o corpo ao sofrimento, nos adoece. E nossas emoções, às vezes tão doentias, vão gerando enfermidades. E os nossos pensamentos, muitas vezes tão incorretos, né? Que nós alimentamos constantemente. A esses pensamentos voltam sobre nós mesmos, porque esses pensamentos convertem em ondas mentais, quer dizer, vibrações que acabam nos atingindo de volta. Apenas o sentimento nobre, sentimento bom, pode esboçar o reto pensamento que engrandece a nossa alma, né? Daí traz o equilíbrio interno, vai nos facilitar compreender melhor as palavras de quem? Do nosso Mestre Jesus, que nos eleva
ao otimismo, esperança, nobreza e aí a graça do nosso Pai, que é a base do nosso equilíbrio real, o que nos traz a saúde psíquica, emocional, mental, física e até espiritual, nos traz a grande saúde integral. Refletindo sobre essa questão de que nós é que cuidamos da nossa saúde interna, vamos sempre dizendo fé e equilíbrio em todas as direções.